Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu clube de notícias do Futebol Maia Futebol Clube e eu sou Bruno Maia e no vídeo de hoje vamos debater várias notícias que estão agitando o mercado do Mengão. Flamengo e Lucas Paquetá, temos também Danilo sendo oferecido ao Flamengo, segura aí para você saber que a situação lá no Botafogo não tá nada boa e o Danilo pode pintar no Mengão. E o Flamengo no top 30 dos clubes mais ricos do mundo. E também tem um jogador brasileiro que está deixando a Inglaterra no meio do ano e pode pintar no futebol brasileiro. Então, especulando ele no Flamengo também. Segura aí para você saber quem é esse jogador. Antes de tudo, vamos trazer a notícia que você mais quer saber, né? Lucas Paquetá e Flamengo. O Flamengo oficializou a proposta ao West Ham pelo meio atacante Lucas Paquetá. Agora está no papel, tá, galera? O Vene Casagrande postou no seu Twitter que o Flamengo enviou nas últimas horas a proposta, o documento oficial para o West Ham, no valor de aproximadamente 40 milhões de euros. Né? A operação é difícil, mas com paciência a gente sabe que o Flamengo vai conseguir. E o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, deu uma entrevista antes do clássico de ontem entre Flamengo e Vasco para a GE e falou o seguinte a respeito dessa transferência. Queremos muito ter o Paquetá e ele quer muito vir. Nas negociações há sempre uma terceira parte e essa terceira parte não está muito convencida em vender o Paquetá. Terceira parte é o West Ham, tá, pessoal? Tivemos avanços significativos, mas é uma operação muito difícil. E complementando essa entrevista do José Boto, que tem muita gente falando ali, o West Ham está pedindo 45, a gente já ouviu falar que o West Ham pediria 60 milhões, então todo mundo está meio perdido em relação à questão de valores. O que a gente sabe é, sexta-feira teve uma reunião entre West Ham e Flamengo, e o valor já foi definido ali. Então se a proposta oficial já foi para a Inglaterra, o valor já está certo, já é sabido isso. O que está em pendência, que José Boto trouxe nessa entrevista também, é a forma que vai ser pago. Se vai ser à vista, qual parte que vai ser à vista e quanto vai ser dividido, ou se o valor total vai ser dividido. É essa a pendência que está faltando para o Lucas Paquetá virar jogador do Flamengo. E teve uma postagem interessante do Flamengo hoje, aproveitando o timing tanto de ter voltado o time titular a jogar contra o Vasco, né, no jogo de ontem, que foi vencido pelo Flamengo por 1-0, quanto do retorno de Paquetá. Fica aquela pulga atrás da orelha e o torcedor ficou oriçado. O Flamengo postou: poucas coisas na vida são melhores que voltar para casa. E aí uma brincadeira com os jogadores ali, né? Sonhei com você, estava no Maraca torcendo pelo Mengão? Não. Então não era eu, né? Aproveitaram e fizeram uma brincadeira ali com o coração do torcedor, mas pode ter uma cutucada ali avisando, prepare seu coração, torcedor, porque o Cria tá voltando. Quero saber de você, torcedor, o que você acha dessa contratação? Tá animado? Vai fazer o Aeroflá, vai lá no aeroporto buscar o Cria? Diz aqui nos comentários a sua opinião em relação a essa contratação do Flamengo. E os valores? Você acha que o Flamengo está gastando muito só num jogador ou por Paquetá ser um jogador extra classe, vale a pena gastar esse valor total? Deixa aqui nos comentários. Aproveitando, eu faço aquele pedido super especial para você, hein, torcedor? Faz gol contra, não? Deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, se tiver no celular, clica no hypar aí e bora pro vídeo, Gandula. Solta a vinheta. E como trouxemos no vídeo de ontem, o volante Danilo realmente foi oferecido ao Flamengo, tá? E é o seguinte, o volante Danilo está hoje em um cenário de avaliação por parte do Flamengo. Os agentes do atleta o ofereceram ao Palmeiras, que optou por não seguir com as negociações por conta dos valores oferecidos. Diante da recusa, os empresários de Danilo o ofereceram ao Flamengo, perguntando se há ou não o interesse em prosseguir com negociações. O Flamengo, então, está analisando a situação. No momento, não há nenhuma negociação em andamento, apenas a análise está sendo feita.
E para a gente discutir essa situação do Danilo, a gente tem que entender todo o cenário, né? O Botafogo está se esfarelando com vários problemas, transfer ban e, além disso, muito mais problema com os jogadores. Para vocês terem ideia da situação do Botafogo, começa da seguinte forma: os direitos de imagem estão atrasados há 1 mês e o FGTS há 3 meses. A SAF corre contra o tempo para pagar principalmente o FGTS, pois haveria possibilidade de os jogadores acionarem a justiça em busca de uma rescisão de contrato unilateral. A ideia do clube é usar parte de 37 milhões de reais que foi da venda de Davi Ricardo ao CSKA para quitar essas dívidas. E aí é nessa situação que o Flamengo entra na parada. Por quê? Como o Danilo foi oferecido ao Palmeiras e era por causa dessa situação do FGTS, o Botafogo conseguiu correr e na Bacia das Almas pagou e consertou esse problema com o Danilo. Então, o jogador tem que cumprir o contrato. Nessa situação, o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, que é muito conhecido do torcedor flamenguista, acionou seus contatos e foi no Flamengo, sabendo que o Flamengo estava em busca de um volante, falou: opa, peraí, vou salvar o meu jogador, né? Porque o barco aqui do Botafogo está afundando. E aí as negociações começaram. Só que a gente está vendo, né? Acabamos de trazer a situação do Paquetá. As forças do Flamengo estão voltadas para finalizar a contratação do Paquetá. Aí pode ser que depois disso resolvido, comecem a negociação com o Danilo, que seria um ótimo reforço para o Flamengo. Entre o Danilo, como eu já trouxe no vídeo passado, e o Marcos Antônio do São Paulo, eu prefiro 1000 vezes o Danilo. E a situação do Botafogo é tão feia que nem os membros da SAF estão acreditando que a situação vai se consertar, né? Já não estão tão otimistas em relação ao transfer ban, ao entendimento que o problema ainda pode seguir por meses. E o aporte que foi prometido por John Textor não tem nem sinal de aparecer lá no Botafogo. Então te pergunto, torcedor, o que você faria nessa situação? Aproveita que o Botafogo está na pindaíba e a gente viu que o Botafogo tem uma flexibilidade maior em negociar com times até rival ali da mesma cidade. Até complementando essa notícia que a gente está trazendo, Savarino acabou de ser anunciado pelo Fluminense. Então a gente vê que a SAF do Botafogo, diferente do Cruzeiro, por exemplo, que é controlada por um torcedor, né? O presidente, dono da SAF, é torcedor, o Pedrinho, e aí ele prefere não negociar com rivais diretos. O Botafogo é bem diferente, ele está precisando do dinheiro, ele não quer nem saber qual é o escudo, ele quer saber do dinheiro. Você, torcedor, acha que o Flamengo deve aproveitar da situação e contratar um ótimo jogador? Diz aqui nos comentários. E o Flamengo aparece mais uma vez na lista dos clubes mais ricos do mundo. E dessa vez subiu uma posição, de 30º lugar para 29º. E os 5 primeiros clubes dessa lista são Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, PSG e Liverpool. Completando a lista, o Flamengo está em 29º, como você pode ver, na frente do Olympique de Marseille da França. E, seguindo de perto, Roma, Wolverhampton e Brentford da Inglaterra. Quero saber sua opinião. Na hora que sair o balanço no final do ano, começando ali 2027, você acha que o Flamengo vai ganhar quantas posições nesse ranking? Diz aqui nos comentários. E você acha extremamente importante o Flamengo fazer parte desse tipo de lista, principalmente quando vai sentar na mesa para negociar com algum clube europeu, da forma que está sendo com o West Ham? Diz aqui nos comentários o que você acha dessa lista. E para encerrar o vídeo de hoje, eu vou trazer o jogador que promete bagunçar a janela de transferência. E ó, já deve começar bagunçando essa, já eu explico para você o porquê. É o volante Casemiro. Ele não vai renovar com o Manchester United, vai ser agente livre ao final da temporada europeia. Inclusive já se despediu do clube, fez uma postagem tanto no seu Twitter quanto no do clube, e dizendo as palavras: eu sempre vou carregar esse clube comigo, eu sempre serei um fã do Manchester United. Uma vez vermelho, sempre vermelho. Ô Brunão, mas você disse que ele pode agitar essa janela de transferência agora, sendo que o contrato dele só termina no final do ano? Isso mesmo, meu pequeno torcedor, porque ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.
E a gente sabe que tem alguns clubes de olho nele aqui do Brasil, então pode dar aquela bagunçada. Mas lembrando somente um detalhe que eu vou trazer para vocês. O salário do Casemiro, eu pesquisei e é aproximadamente 10 milhões de reais por mês. É um salário estratosférico que a gente sabe que é completamente fora da realidade brasileira. Então, se o Casemiro quiser vir para o Brasil, vai ter que se adequar à realidade daqui. Eu, na minha humilde opinião, acho que ele vai parar na Arábia. A gente sabe que tem Al Ali, Al Hilal e o Al Nasser de olho também no jogador e é bem provável dele parar por lá, né, por causa dos valores que podem pagar. Mesmo a gente sabendo que o Al Nasser está segurando um pouquinho o dinheiro lá, o Jorge Jesus até brigou por causa disso. E seria um ótimo destino para ele por causa do Cristiano Ronaldo, né? A gente sabe que eles são parças demais. Mas quero saber sua opinião. Gostaria de ver o Casemiro no seu time? Qual é o seu time? Deixa aqui nos comentários. E se você gostaria de ver ele jogando pelo seu time, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Faço aquele pedido super especial para você. Deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos fazer o clube aqui crescer igual o clube do seu coração, ativa o sininho, se tiver no celular já sabe, clica no hypar para levar esse vídeo para mais pessoas e amanhã estaremos aqui novamente, um abraço para vocês, valeu, falou e fui!